em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. Abra sua Bíblia então comigo. Vamos para a palavra de Deus. Romanos capítulo 8, em nome de Jesus. Romanos capítulo 8. Vários dos grandes mestres, pastores, ícones da nossa geração e do passado, têm em carta de Paulo aos Romanos como um dos livros que foram principais de convicções em suas conversões ao Senhor Jesus. Diante desta situação que nós estamos vivendo agora, de 2020 para 2021, para nós que estamos sentados agora aqui em nosso conforto, e há um certo equilíbrio diante das coisas, a gente às vezes não entende como que se comporta a alma no estado de necessidade. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Existiram alguns momentos na minha vida que mesmo que eu estivesse preparado, treinado, condicionado, mas na hora daquele confronto, eu fazia até o que necessário era, mas depois que passava, eu tremia, eu ficava agitado, porque eu via o risco que eu estava. Na hora a gente não tem muita fluidez do que está acontecendo. Depois você dá uma sensação, puxa vida, foi quase, se não fosse Deus. Eu penso que algumas pessoas estão vivendo agora, cristãos, o mesmo sentimento, porque quase todos os dias, se não é todos os dias, os noticiários dizem assim: hoje morreram não sei quantas pessoas, hoje completou não sei quantas pessoas. Aí alguém da nossa família pega esse negócio. Primeira coisa que vem no coração: ai meu Deus do céu, será que pai vai, mãe vai, será que eu vou? É uma coisa natural, uma preocupação que todos têm. E quando eu converso com alguns irmãos, acompanho-os por telefone, a gente vai falando, a gente percebe que esta inquietação está ali, agitada, porque todo mundo aqui tem sonho, sim ou não? Ninguém aqui acho que está pensando assim, não, acho que eu vivo só mais 10 dias mesmo, morrer, acabou. Não, acho que não tem nenhum doido aqui nesse sentido, não. A gente tem ideia de que vai virar 2021, que vamos fazer algumas coisas, etc. Ninguém quer morrer, todo mundo quer ver Jesus, mas ninguém quer morrer, essa que é a verdade, né? Você sabe que vai, mas calma aí, não agora. E nesses momentos de agito, se a gente não tomar cuidado com o nosso psique, a gente balança. O diabo trabalha. E a gente fica... E nessa hora, mais do que nunca, eu preciso trazer para você que a fé é o mais importante. A fé. Todo mundo aqui sabe que um dia vai partir. Amém ou não? Amém. Todo mundo vai partir. Segundo a Bíblia, o último obstáculo para o homem é a morte física. Aqueles que experimentarão o arrebatamento, estando vivo, parte do Senhor Jesus Cristo, mas em tese, todos nós devemos estar preparados para a morte. Nós devemos estar preparados para ela. Nós não podemos tratar a nossa partida daqui como algo subjetivo e irrelevante. Nós precisamos, como cristãos, nós precisamos estar balizados na nossa fé, na sã doutrina, nas nossas convicções. E eu queria, nessas 4 quintas-feiras, talvez 5, falar com você sobre a declaração de liberdade. Romanos capítulo 8, vamos para o verso 1, que diz assim, a partir do verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que fora impossível à lei,
no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Amém? Pois bem, irmãos, graças a Deus que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. A lei que estávamos destinados era a morte eterna. Antes de Jesus Cristo, sem Jesus Cristo, nós não tínhamos esta possibilidade de salvação, de certeza em Jesus. Este texto de Romanos capítulo 8, ele tem aqui uma declaração de liberdade para todos nós que estamos em Cristo Jesus. Ao olhar o texto numa visão simplória e crua, é bem possível que tenhamos uma ideia errônea de que uma vez aceitando a Jesus Cristo, verbalizando isso, confessando Ele, estamos salvos. Em parte, estamos cumprindo algo. Mas perceba que, ao aceitar a Cristo, como diz o texto, nós recebemos o Espírito Santo. E já não habita em nós a lei do pecado, a lei da morte espiritual. Ao recebermos Jesus como Salvador da nossa alma, nós saímos daquela condição destinada à perdição para a salvação em Cristo Jesus. Eu estou sendo bem genérico nessa parte com você. Paulo descreve 4 liberdades espirituais que nós desfrutamos ao aceitar a Cristo. A primeira delas para nós esta noite, que é algo que tem, dentre algumas perguntas nesses últimos meses, trazido uma certa angústia para alguns cristãos, é a liberdade de julgamento. São 4 liberdades que Paulo trata no Romanos capítulo 8. A liberdade do julgamento, a liberdade da derrota, a liberdade do desânimo e a liberdade do medo. Você
vai ver ainda nessas quintas-feiras o texto de Paulo também escrevendo a Timóteo, que ele diz assim: que Deus não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e moderação. Antes de Cristo em nossa vida, nós estávamos sim sentenciados à perdição eterna. A lei que gerava sobre a humanidade, de Adão para cá, ao pecado, era a perdição, a condenação. A lei propriamente dita não foi capaz de, dentro do que foi estabelecido, produzir salvação, porque os homens foram e são infiéis. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu não quero que você se choque com o que eu vou falar, mas tenha inteligência para compreender. Ninguém surpreende Deus, ninguém. Nas nossas falhas, nas nossas mancadas, Deus não fica surpreso com os nossos erros. Também nós não crescemos ou diminuímos em amor de Deus para conosco por causa das minhas quedas pecaminosas. Porque se assim fosse, uma vez que se aceita Cristo e volta a errar, quem é que estaria em pé? Quem é que estaria salvo? Mas antes de recebermos a Cristo na nossa vida, imperava a nossa carnalidade a lei do pecado. Então não fazia diferença estar no pecado. Não havia arrependimento pelo estado de pecado que se vivia. Não havia vergonha pelo pecado que se vivia. E pecados diversos. Deus não se surpreende quando... Eu vou falar algumas coisas, são muito simplórias. Não tenho necessidade, seria totalmente falta de sabedoria eu me aprofundar com algumas coisas aqui. Eu não surpreendo Deus quando eu falo um palavrão. Eu não surpreendo Deus quando eu cometo um ato ilícito. Não surpreendo Deus. Ele sabe quem eu sou. Deus deixa de me amar por causa disso? Não, Deus não deixa de me amar. Mas eu preciso dizer a você que algumas coisas que nós fazemos na vida, como pecado, sendo filhos de Deus, não nos exime de consequências aqui. Por exemplo, eu pego um cristão em comunhão, dá uma doideira na minha cabeça, saio por aí, parto para loucura, encho a cara, pego o carro e atropelo alguém e mato alguém. No dia seguinte passa-se o efeito do álcool, alguém me dá a notícia e diz assim: o que você fez? Você estava dirigindo, entrou na calçada bêbado e matou alguém. Ora, eu vou chorar, vou pedir perdão a Deus, devo pedir perdão à família, vou ter que ser processado diante da lei dos homens, processado criminalmente e civilmente. Talvez eu seja condenado a uma indenização vitalícia, porque quando eu peguei o carro e fui dirigir alcoolizado, eu assumi o risco de matar alguém. E mesmo arrependido, mesmo me consertando no processo com Deus, isto não significa que eu não serei processado na terra, que eu não vou ter que responder na lei dos homens. Não é porque eu
estou arrependido, confessei meu pecado, fiz, sabe, literalmente estou arrependido, que isso que eu fiz, Deus vai pegar um pano e vai passar no geral e vai dizer, está tudo bem, você está arrependido, então está tudo certo aqui. E como é que fica a vida de quem eu tirei dirigindo alcoolizado? Como é que fica a pessoa que eu, por minha irresponsabilidade, eu deixei aleijada? Eu vou responder, eu vou pagar. Talvez para o resto da minha vida, sim, talvez para o resto da minha vida. Mas como é que fica a alma diante de Deus, diante disso? Eu estou livre ou estou condenado diante de Deus? Não. Me arrependi, sei das minhas consequências. Pequei. Não há um que não peque. Eu elenco para você: Abraão, pai na fé, pecou, mentiu. Davi mentiu e vai embora. Alguns homens, como o profeta Jonas, desobedeceu a Deus, uma ordem de Deus como profeta, pecou, teve consequências também. O que eu quero ter com os irmãos, aquilo que Paulo está nos escrevendo, é o verso 1 do capítulo 8, que é uma conjunção, que diz: agora pois, depois de Cristo, de receber a Cristo, já não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus. É uma declaração conclusiva, tácita. Eu pequei, eu falhei, vou me submeter ao meu erro, pelo tempo, pela causa, pelo efeito aqui na terra, mas eu me reconciliei com Deus, eu pedi perdão pelo meu pecado, e Deus não vai me colocar de canto, vai me mandar para o inferno, já vai tomar uma decisão radical comigo, porque eu tropecei e caí. Está para o homem pecar se ele não andar no Espírito. E a gente chega até a última palavra, que não será hoje, com a compreensão final. Todas as vezes que eu milito, eu vivo na carne, as obras da minha carne vão ser produtivas para o pecado, vão me levar para a inclinação da carne. Quando eu me junto com pessoas inescrupulosas, que só tratam de assuntos nojentos, escabrosos, que a conversa deles é conversa de maldade, isso eu vou enchendo o meu coração dessas coisas. Eu vou me alimentando, eu vou ficando cheio. Ao invés de eu me encher das coisas do Espírito, eu começo a me encher de obras de pecado. Então eu vou me distanciando de Deus, e automaticamente o Senhor não divide o mesmo templo com o diabo e com ele. A glória dele não se divide. Está para o homem a decisão de quem ele quer seguir. O Espírito Santo, quando nós recebemos ao Senhor, ele nos convence do pecado. Então, quando você ou eu falamos ou fazemos alguma coisa que não foi bom, que não foi agradável, a primeira coisa que vem em nós, já que temos o Espírito Santo, como ele descreve, é: ai, Senhor da glória, o que eu fiz? Que vergonha, que papelão. Porque isso, o Espírito Santo, nos incomoda. Mas quando nós estamos vivendo na carne, militando na carne, se eu grito, se traio, se falo palavrão, coisas muito simplórias da gente entender, não, isso não me incomoda não.
Quando eu, como cristão, já não tenho problemas de comprar um certificado, de comprar uma carteira de motorista falsa. Ah, porque eu não passei no teste, então eu vou comprar. Não, isso continua errado, meu irmão. Além de contravenção, isto continua pecado errado. Se eu estou vivendo esta vida e isso não me incomoda, então eu não estou vivendo no Espírito. Não é o Espírito Santo que habita em mim. Então é uma coisa muito, muito comum dos nossos dias, porque hoje nas cidades metropolitanas está muito mais difícil falsificar um documento como esse, porque o QR Code na hora agora, as carteiras de habilitação, certificado do carro, fiscal, pum, bate, acabou. Se tiver falso, você já está pego ali mesmo. Prisão em flagrante por isso. Mas em algumas cidadezinhas bem longínquas, essas coisas talvez ainda sejam possíveis. Mas veja que isso já não incomoda. Então eu olho para o texto e falo: quem é que reina? Então esta pessoa também está livre de condenação? Para aí, querido. Ele está vivendo no pecado, opção pelo pecado, não abandona o pecado, não está arrependido do pecado. Esta pessoa, segundo a Bíblia Sagrada que Paulo está escrevendo, para ela, o espírito de vida e ressurreição não mudou a vida dela. O que está gerenciando a vida dela ainda é a carne. A pessoa compra um aparelho, que eu não sei o nome, mas conheço pelo vulgo, o tal do GatoNet, que você compra, paga X, e tem aberto todos os canais, segundo alguns dizem, e você paga uma única vez por isso, e alguém está tomando um prejuízo. Ó, isso é crime. Pronto, isso é crime. Não precisa ser cristão para saber que isso é crime. É ilegal, é errado. Mas sobre os filhos de Deus, essas coisas são muito sérias. Porque se eu estou lesando alguém, se eu estou tendo vantagem ilícita de algo ilegal, eu estou vivendo no Espírito Santo ou eu estou vivendo na carne? Eu estou vivendo na carne. Ah, mas o pastor pregou na igreja que aceitou Jesus Cristo, não entra em condenação. Para os que estão vivendo no Espírito. A lei do Espírito é vida, mas a lei da carne é morte. Isso não quer dizer que houve lá algo e você falhou, errou, mas se arrependeu, se consertou. Está totalmente diante de Deus constrangido, largou essas coisas, não está vivendo nisso. Algumas coisas da vida. Uma pessoa é batizada nas águas, há mais de 20 anos convertida, mas ela tem um amante. Se você achar que isso é estranho, eu posso dizer para você que não é. Não é, porque eu já tive que me posicionar nesta casa e dizer: ó, está errado. A senhora está errada. A senhora, se morrer hoje, a senhora morre em pecado. Pode até não gostar do que eu estou dizendo, mas é errado, minha senhora. A senhora pode conhecer a Bíblia de ponta a ponta, mas o que a senhora está fazendo diante da Bíblia Sagrada é adultério. A senhora está saindo com um homem casado há anos, a senhora frequenta uma igreja, a senhora é batizada, a senhora está errada. A senhora está vivendo na carne, a senhora não está vivendo no Espírito. Quando nós, de Adão para cá, viemos, somos já condenados. Já havia sobre nós esta condenação. Mas em Cristo, irmãos, lá na cruz, a forma que Jesus veio ao mundo, Ele veio numa forma de homem, na forma pecaminosa, não em pecado. Jesus não teve pecado, a sua aparência como homem. Ele veio de uma natureza humana, e Ele foi até a morte de cruz, se entregou,
foi fiel, venceu o pecado, venceu o diabo, provou para Satanás que obedecendo a Deus, vivendo para Deus, ele se entrega lá na cruz, ele declara no último dos instantes, está consumado, e ele traz uma aliança em quem está em Cristo, daí para frente, é nova criatura, é nova vida, o pecado já não tem mais domínio sobre nós. A igreja está entendendo? Mas quando eu sou dominado pela lei do pecado, dominado, eu não mudo mais, eu não tenho repulsa mais, mas eu tomo a ceia, mas eu toco, mas eu prego, mas eu canto. Isto para Deus não significa que eu serei salvo. Eu estou ainda a viver num pecado cujo qual Ele está dominando a minha vida. O Espírito Santo não está reinando na minha vida. Meus irmãos, eu não sei com cada um de vocês, mas quando uma pessoa cristã falha, faz o que não deve, até o sono demora para vir, sim ou não? Você tem vergonha de entrar. Santo Deus, está certo, conheço isso aqui, amanhã, depois de amanhã de novo, depois de amanhã de novo, um ano depois eu estou na mesma coisa de novo, aí 3 anos depois eu estou na mesma coisa, aí surge um psicólogo, surge uma teoria e diz assim, não, ele nasceu assim, ele é assim. Desde quando? Desde quando o pecado é maior que o Espírito Santo? O pecado não é maior que o Espírito Santo. Quando nós recebemos a Cristo como Salvador da nossa alma, a lei que nos condenava, a lei que condena todo homem que vive na carne, ela parou o efeito dela sobre nós ali, e passa a reinar na nossa vida, dali para frente, a nova vida em Jesus Cristo, irmão. Nós entraremos em julgamento se vivermos no Espírito? Não. Pastor, quem vive no Espírito não erra? Erra. Peca? Peca. Então está tudo bem? Não está tudo bem. Eu estou dizendo o que Paulo está dizendo, que quando ele fala que nós não entramos em julgamento, ele faz 3 declarações. A primeira é que a lei não tem direito algum sobre nós. Quando ele fala que a lei do pecado que imperava até ali, a partir de Cristo, quando eu recebo o Espírito Santo na minha vida, estou vivendo com Ele. Ontem eu matei, ontem eu roubei, ontem eu adulterei, mas hoje eu aceitei a Cristo Jesus. O que eu fui, o que eu fiz, ficou. Mas e se eu fizer agora outra coisa? Eu vou ser responsabilizado pela minha prática de pecado. Lembremos-nos, irmãos, que existem algumas coisas que os homens não veem, mas que Deus vê. Existem algumas coisas que não trazem consequências imediatas, mas outras trazem. O problema de se viver com o pecado é que nós vamos perdendo a noção, a sensibilidade do que é santo e do que é profano. Então, o sujeito deita-se com a esposa, desejando a mulher do lado. A mulher se deita com o esposo, mas desejando o homem do lado, porque tem alimentado a sua alma com conversas, com situações, com liberdades, etc. Viver uma vida de pecado é viver na carne. E quem vive na carne, não vive no Espírito. E quando vivemos na carne, irmão, a minha não presta. A minha não presta. Se o Espírito Santo não for na minha vida buscado, exaltado, se eu não me encher do Espírito Santo, se eu não andar com o Espírito Santo, as obras da minha carne, com certeza, serão obras infrutíferas. Paulo declara 3 coisas nesse sentido. Primeiro, que nós somos libertos da lei do pecado e da morte. Que morte? A morte espiritual. Essa a gente deveria temer.
Diferente de morrer de Covid, de morrer de câncer, de morrer de tuberculose, de morrer de um disparo de arma de fogo, de morrer de um atropelamento, morte física. A morte espiritual, esta é terrível. Porque quantas pessoas você conhece que estavam dentro da igreja, terminaram o culto e foram para suas casas e conhecem, não conheceram, e sofreram algum tipo de situação que até no primeiro momento nós ficamos assim, poxa, como que foi isso? Aconteceu. Passou pelo crivo da vontade de Deus. Mas elas morreram em Cristo. Morreram salvas em Jesus. Morreram libertas em Jesus. Paulo nos afirma que nós temos vida no Espírito. Então, quando eu vivo no Espírito, eu tenho vida. Mas quando eu vivo na carne, eu tenho morte certa. E quando eu falo aqui de carne, quando Paulo fala de carne, ele está falando de pecado. Então, se alguém está acometido de uma enfermidade séria, todas são sérias, mas a nível de uma possibilidade emergencial e rápida de partir desta situação, a primeira coisa que nós temos que ter em nosso coração é que se eu estou em Cristo, se eu estou vivendo debaixo da lei de Deus, do Espírito de Deus, nós passamos para um outro nível, uma esfera distinta. Você já deve ter ouvido uma frase que eu escuto isso desde o meu primeiro dia no pré-primário. Todos são filhos de Deus, todo mundo ensina, fala isso, mas segundo a Bíblia nós somos criaturas. Ao aceitar a Cristo nós somos por Ele chamados agora de filhos, adotados pelo Senhor, e temos o direito de chamá-los de Pai. Amém? Mas nem todos os homens da face da terra são filhos de Deus. Os que vivem segundo a carne estão no mesmo nível, estão na mesma condição. A lei do pecado não tem mais autoridade sobre nós, porque antes batia na esposa, espancava os filhos, fazia maldade, a geração de Noé, e não tinha esse arrependimento, não tinha esta consciência. Então as consequências eram trágicas, estávamos sob efeito. Mas a Bíblia diz assim, que aquele que está limpo, limpe-se mais, cuide-se mais. Por isso que a lei do Espírito nos livra da condenação. Porque Deus é só misericórdia? Não, Ele não é só misericórdia. Ele também é justiça. E muitas das vezes a nossa carne extrapola, achando que Deus é só amor, só misericórdia, que algumas coisas eu devo largar amanhã, posso largar amanhã, abandonar amanhã, mesmo consciente que são nocivas, mesmo conscientes que são errôneas. Eu aceito uma situação na minha vida, um dinheiro ilícito que eu sei que é oriundo de coisas ilícitas, mas eu pego desse dinheiro, eu compro pão, eu compro carro, até dou oferta, querido, isso é uma coisa nojenta, asquerosa diante de Deus, como cristão. Estou vivendo disso aí, estou errado, estou totalmente errado. Estamos mortos. Romanos capítulo 7, verso 4 diz que estamos mortos para o pecado, para a lei que nos condenava, melhor dizendo. Diz assim, Romanos 7, verso 4: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Chave. Antes o que dava era fruto para o pecado. Eu vivia sobre a ação pecaminosa. O diabo fazia da minha vida o que eu permitia que ele fizesse. Mas segundo a palavra de Deus, em Cristo, agora, o que está sendo produzido em nós é fruto para a glória de Deus. Então veja, meus irmãos, todos nós sabemos que a lascívia é um pecado. Todos nós sabemos que isso é errado. Mas mesmo depois de aceitar Cristo,
eu continuo vivendo nessa vida. Onde é que Cristo nasceu para mim? Onde é que o Espírito habita em mim? Um dia, um ano, 10 anos, vivendo a mesma prática, mesmo erro. Não nasceu, estou debaixo da lei do pecado. Segunda coisa que Paulo fala sobre isso é que a lei não pode nos condenar, porque Cristo já sofreu essa condenação por nós lá na cruz. Então os meus erros, os meus pecados que estavam lá, o Senhor levou sobre Ele as minhas enfermidades da carne, a inflamação do pecado, e lá na cruz Ele pagou o preço por mim. Então, diante disso, nós olhamos para a morte de Cristo Jesus, e quando eu o recebo e vivo debaixo da sua lei, através do seu Espírito, que vai me mudando. Irmãos, estou falando com pessoas de uma certa forma já há um tempo convertidas. É lógico que uma pessoa que vem recentemente para Jesus, ela vem com seus trejeitos, elas vêm com alguns erros, a sua carne está ainda a vivenciar algumas coisas erradas, mas durante um tempo ela vai recebendo um discipulado, vai sendo ministrada nos cultos, ela vai desejando o abandono daquela vida, ela vai buscando uma mudança de vida. O Espírito Santo vai trabalhando no coração dela e vai convencendo ela do pecado. Ela fala: eu não quero mais essa vida, eu não quero mais, eu vou largar. Antes ela ou ele vivia vendendo o seu corpo, prostituindo-se, mas agora eu não quero mais. Eu já destruí lares, eu destruí famílias, eu não posso mais voltar atrás. Pense que Paulo, quando escreve carta aos Romanos, imagine Paulo há 20, 30 anos atrás, antes de escrever isso aqui, perseguidor, esteve na morte de Estevão, entrou em muitas casas de cristão e os destruiu. Mas Paulo teve um encontro com Jesus, e Deus o usou. Muitas dessas coisas que ele fez, óbvio que todos ele se arrependeu. Eu posso imaginar quantas coisas traziam remorso, mas por Jesus Cristo, quando ele o recebe, Paulo, ele agora está no novo nível. Ele não é mais condenado por aquilo que ele viveu lá atrás. Deus enviou seu Filho para nos salvar, e aquilo que antes nos produzia destino de fim, julgamento, condenação, em Cristo agora nós estamos salvos, estamos libertos, estamos garantidos. Jesus, queridos, para a gente, vou ter que parar hoje, entendermos algumas coisas. Ele não veio como anjo, ele não veio numa condição de uma esfera corpórea celestial, ele veio como homem. E por mais difícil que seja para mim entender isso, e é mesmo, Jesus não teve pecado, ele venceu, ele passou pelos mais baixos níveis de tentação, ele venceu. Embora Satanás tivesse tentado em tudo contra ele, ele vem obedecendo a ordem do Pai e traz na morte dele salvação para nós. É na sua crucificação e ressurreição que ele nos dá o direito de aceitarmos a Cristo e não entrarmos para a condenação. Presta atenção, que ele carregou os nossos pecados lá na cruz, mas o que ele está dizendo aqui, Paulo também, é que a lei do pecado não pode nos controlar. Se nós estamos sendo controlados pela carnalidade, então, de fato, o Espírito não habita em nós. Romanos capítulo 8, verso 4 diz assim: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O
cristão tem uma vida justa, ele não anda pelo pecado, ele anda pelo Espírito de Deus, ele não anda deixando a sua velha natureza triunfar, ele vive agora na vontade de Deus, mas ele pode tropeçar, pode. Quando eu digo pode, eu não estou dizendo vai, faça, é no sentido de, Deus sabe que você está arrependido, não quer isso. Ai, que bom, pastor, eu fiz uma lambança hoje, então faça amanhã de novo para você ver. Faça depois de amanhã para você ver. Vai fazendo para você ver. Aonde isso vai dar? Isso é desprezar a salvação e a crucificação de Jesus. O que Paulo tem nos ensinado é que o Espírito que habita em nós nos capacita a andar em obediência à vontade de Deus. É isso, irmãos. É isso. Muitas das vezes a carne vai inflamar para o lado que seja, mas o Espírito que está em nós nos capacita a não fazer, nos direciona para a obediência da vontade de Deus. E a justiça que Deus tem para a nossa vida é vivendo na sua palavra. Então antes eu não tinha Jesus, eu vivia segundo a natureza desse século. A onda do momento, os fluxos da vida entre os jovens, as coisas mundanas, sexualidade aflorada, mas eu estou na igreja, mas eu estou lá, eu não estou vivendo na lei do Espírito, debaixo do Espírito. O que está vivendo, o que está habitando em mim, ainda é a minha carnalidade. E eu vou dizer uma coisa para você: quando o pecado é cultivado, cultuado, pode pedir oração para quem você quiser. Enquanto eu não renuncio a essas bobagens, abro mão disso, quem que garante? Numa das ministrações, a pessoa disse: você pode orar, pastor. Eu estou consciente aqui que eu estou vivendo errado, mas eu gosto da vida que eu levo, me dá prazer. Eu falei: então, querido, vamos falar sobre outras coisas, vamos tratar sobre outras coisas, porque você está dizendo que você quer viver nessa vida, você não quer viver uma vida de abandono, de arrependimento. A partir de agora nós somos guiados pelo Espírito Santo, e o cristão entrega-se ao Senhor e experimenta a obra de santificação na sua vida. Agora, irmãos, como é que se experimenta a obra de santificação? Fazendo tudo aquilo de novo, vivendo tudo aquilo de novo, não abrindo mão das coisas erradas. Não tem mudança, não tem transformação. Mas quando nós vivemos em Cristo Jesus, guiados pelo Espírito Santo, ainda que eu tropece, ainda que eu caia, ainda que eu erre, eu ainda posso me levantar. Eu estou arrependido, eu não estou vivendo aquela vida porque quero viver, eu não estou a vivenciar esta situação. Filipenses capítulo 2, verso 13 diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Logo, quando eu estou em Cristo Jesus, meu irmão, a obra da carne não opera mais. Posso errar? Possivelmente vamos errar, possivelmente vamos falhar. Deus apaga o nosso nome? Não. Eu me arrependo, eu me conserto, mas diferente, e aqui eu falo-vos como pastor, não adianta eu chegar aqui 8 anos vivendo no mundão, rebentei, fiz, aprontei, engravidei um monte de mulher, fiz um monte de coisa, eu venho para Jesus agora e falo: poxa, pastor, Deus não faz nada na minha vida, os B.O. estão vindo. Mas filho, você achou que era simples assim? Então levantou a mão, batizou e está tudo bem, mas e os atos, e as consequências vamos levar. Talvez tenhamos que conviver com algumas delas para o resto da vida, como Paulo teve que levar.
No passado ele foi alguém que foi perseguidor do Evangelho. Agora ele é uma nova criatura. Por isso que antes da gente fazer algumas coisas, a gente deve pensar. Mas quem está sem o Espírito de Deus, dificilmente vai tomar a decisão certa. Vai tomar a decisão na carne. Quer ver uma coisa? Eu já disse isso aqui várias vezes para vocês. Eu estava a fazer uma palestra sobre violência e o que matava mais. E ao fazer umas pesquisas junto à Secretaria de Segurança Pública, o tema que caiu para mim era morte no trânsito. E aí eu fui certo de que seriam os acidentes, que são as altas estatísticas. Pelo menos essa era a estatística de 12 anos atrás. O que mais mata no trânsito do Brasil não é a colisão, são as brigas no trânsito. As pessoas se matam no trânsito, param o carro para brigar, perseguem uma a outra, batem para o carro capotar, arremessam, disparam armas de fogo, matam famílias. Isso é estatístico. Pergunta: quando a gente sai de casa, dirigindo, quantas das vezes nós não sofremos alguns tipos de provocações dessa? Quantas das vezes o camarada não faz aquele gesto com o dedo? Dizer que não irrita? É lógico que irrita. Mas se a gente entra no jogo, a gente pode se arrepender para o resto da nossa vida. Andar no Espírito. Andar no Espírito. Quando a gente anda na lei do Espírito, a carne vai inflamar, mas o Espírito nos capacitará para vencer. Amém? Fique em pé, por favor, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Senhor Jesus Cristo, esta noite nós queremos lhe agradecer por nos conduzir aqui e nos permitir refletir em tua palavra, de nos permitir, Senhor, relembrarmos e nos posicionarmos no Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que nos leve em paz agora para os nossos lares. Senhor, visita mesmo nossos corações, nossa família, nossa casa, nossos negócios, e onde nós precisamos de fato, realmente, Senhor, viver debaixo da lei do Espírito, nos conscientiza mais um pouco, fala, nos orienta, para que nós não estejamos vivendo errado. Às vezes, mesmo sabendo, Senhor, algumas coisas, a carne está militando, e o Senhor tem nos conduzido para entendermos que nós não entramos no julgamento, mas precisamos também viver no Espírito. Se não queremos, precisamos viver debaixo da vontade soberana de Deus. Não se pode, Senhor, na Tua palavra está escrito, de uma mesma fonte brotar água doce e água amarga. Por isso, Salvador, aonde quer que o Evangelho esta noite tenha sido pregado, não só nesta casa, mas por outras casas, havendo o coração arrependido, afastado, que venha a reconciliar-se com o Senhor, enquanto é tempo. Senhor, nos ajude em todo o tempo a sermos pessoas melhores, a sermos genuinamente transformados. Que nossas atitudes, Senhor, venham ser coerentes com o Espírito Santo de Deus. Senhor, eu desejo do fundo do meu coração que a Tua palavra produza em nós novas pessoas, uma mente nova e um coração novo. Despede esse povo em paz, guarda os nossos irmãos, fortalece a todos, no nome glorioso de Jesus Cristo. No grande amor de Deus Pai, na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nas doces consolações do Espírito Santo de Deus, digamos todos juntos: ora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Vá em paz em nome do Senhor.